O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último domingo, dia 26 de janeiro. Quênia sofre sua pior infestação de gafanhotos em mais de 70 anos. Além do Quênia, outros países da África Oriental, como Somália e Etiópia, também estão sofrendo com essa infestação de gafanhotos, embora no caso da Etiópia e da Somália seja no número um pouco menor. As Nações Unidas já pediram por cooperação, por, enfim, auxílio ao Quênia. Por quê? Porque os gafanhotos destroem as plantações. Tá? E há um risco agora de insegurança alimentar. Tá? Segundo o delegado da FAO, né, a Agência das Nações Unidas para Alimentação, são necessários cerca de 70 milhões de dólares para fazer uma campanha aérea com pesticidas no país. Porém, ainda assim vai ser complicado porque algumas áreas ali da Somália você não tem exatamente como sobrevoar tranquilamente, aqui estão sob o controle do Al-Shabaab, enfim. Então, o Quênia está sofrendo com esse problema e, segundo o governo queniano, cerca de 70 mil hectares de terra arável já foram devastados por essa infestação de gafanhotos. Tá? Então, assim, à primeira vista parece uma notícia só curiosa, né? Eu vi gente no Twitter falando das pragas bíblicas e tal, mas é bom lembrar que não é apenas o gafanhoto, ele destrói as plantações e as pessoas precisam de comida. Né? Então, é um problema mais sério do que isso. Esperemos que consigam dar um jeito. Notícia da última segunda-feira, dia 27 de janeiro. Manuscrito de ex-assessor de Trump associa ajuda à Ucrânia à investigação contra Biden. Isso, o John Bolton, ele está lançando aí o seu livro, né, de memórias, né, relatando sua mais recente passagem pela Casa Branca. Não sei se vai cobrir toda a sua vida ou se é só, né, os últimos anos. Inclusive a própria Casa Branca está tentando barrar a publicação por conta de supostas passagens confidenciais. Exatamente, porque você citou uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca mandou uma carta para o advogado do John Bolton, um cara chamado Charles Cooper, dizendo que o rascunho, né, o draft, a primeira versão, inclui informações classificadas como sigilosas, representando um risco de danos à segurança dos Estados Unidos. E é por isso que algumas pessoas já tiveram acesso ao livro, porque ele teve que submeter o livro a uma censura prévia, que não é uma censura no caso de você não pode falar isso porque eu não vou gostar. Você não pode falar isso porque, como você disse, supostamente compromete a segurança nacional. Né? De fato, né, ele teve acesso, por toda a sua carreira, né, a muitas coisas relativas à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, Joe Bolton está escrevendo esse livro, já escreveu aí seu rascunho, né, o manuscrito, teve que submetê-lo. Nisso, algumas pessoas tiveram acesso e provavelmente vazaram isso, né, esses trechos aí, para pessoas da imprensa. E o livro diz que o Donald Trump disse ao John Bolton, em agosto de 2019, que os 391 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia ficariam congelados enquanto as autoridades ucranianas não ajudassem com investigações sobre a família do Joe Biden, né? John Biden e seu filho, o Hunter Biden. Tá? Então, assim, uma coisa que é importante de lembrar, que é muito interessante. O mercado editorial dos Estados Unidos é muito grande, né? É o maior mercado editorial do mundo.
Né? Então, o Joe Bolton não está fazendo esse livro necessariamente para jogar gasolina na fogueira. Ele está fazendo esse livro porque ele sabe que ele vai ganhar uma quantia razoável de dinheiro com esse livro. Né? Então, assim, não tem problema nenhum nisso. Sim, e também não é o primeiro livro comprometedor da gestão Trump a ser lançado. E também acho que não vai ser o último. Então, assim, não é que ele tá... Então, assim, porque o timing, muita gente... o Joe Bolton tá traindo o Trump porque ele quer jogar gasolina na fogueira. Não, ele tá lá, ele vai ganhar uma grana bem razoável. Não tem problema nenhum ele ganhar uma grana razoável contando a vida dele, a história dele, ou então a perspectiva dele dos fatos dessa vida. Não tem problema nenhum. Então, assim, é bom fazer esse lembrete. Ao mesmo tempo, como você disse, esse livro precisa ser autorizado. E aí acabaram soltando esse trecho em que o Donald Trump teria dito diretamente ao Joe Bolton sobre reter a ajuda militar. E falando do homem do bigode grosso, né, uma confeitaria no Brooklyn, em Nova York, a Butter and Scotch, enviou 53 bolos a cada um dos senadores republicanos com uma mensagem: Hope this make the truth easier to swallow. Let Bolton testify. Ou seja, espero que isso faça com que a verdade seja mais fácil de engolir. Deixe o Bolton testemunhar em relação ao processo de impeachment que está correndo no Senado. E aí, como você, né, contou a história aí do bolo, os senadores já estão de novo babando, né, para levar o Joe Bolton a testemunhar. A gente já mencionou isso aqui vários programas atrás, né, que o sonho de uma noite de verão, já diria o ex-presidente Fernando Collor, né, dos democratas é levar o Joe Bolton a testemunhar. E aí, para botar uns panos quentes, o Joe Bolton deu uma entrevista dizendo que, olha, eu escrevi isso daí sim, mas assim, as pessoas tiveram acesso a uma versão distorcida, porque no meu livro são dezenas de páginas sobre esse episódio, e eu deixo muito claro lá que o presidente não agiu de conduta criminosa nem nada. Aí o Donald Trump retuitou esse trecho da entrevista, por isso que eu, né, acabei até vendo, dizendo que, viu, assunto encerrado, acaba lá com o impeachment, o Joe Bolton disse que não teve problema nenhum. Então, assim, e de fato, a gente não teve acesso ao que o Joe Bolton escreveu. O Joe Bolton escreveu, alguém leu, essa pessoa que leu ligou para algum jornalista do New York Times, especificamente, que foi quem deu o furo, falou, olha, o livro do Joe Bolton diz isso, isso e isso, hein? E aí publicaram. Então, assim, de fato, a gente ainda não teve acesso ao livro do Joe Bolton. Então, ele pode ter colocado... só para a legenda do tweet do Donald Trump, meu caro Matias, é Game Over. Tá? Uma entrevista do Bolton. Você tem uma chance para adivinhar em que canal que é essa entrevista? Fox News. Fox News. E né, botando esses panos quentes aí. Só que, de qualquer maneira, essa semana teve o Trump sendo definitivamente pego na mentira. Não que vai mudar muita coisa, mas é um áudio de abril de 2018 em que o Donald Trump está conversando com o Igor Fruman e o Lev Parnas, que é um empresário da Flórida, que fez parte dessa ponte Donald Trump-Ucrânia. E o Donald Trump está nessa conversa dizendo que quer a demissão da então embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, a Marie Yovanovitch, que recentemente depôs, no caso do impeachment, na Câmara. Agora, né, o Lev Parnas está lá dizendo que a Yovanovitch é crítica ao presidente, que ela é chata e tal, e aí o Trump fala, é para se livrar dela. Tá? O áudio foi revelado pelo advogado do Lev Parnas, por conta das acusações e tudo mais, muito provavelmente para livrar a cara do seu próprio cliente. Mas por que eu digo que esse áudio pega o Trump na mentira? Porque o Trump, tempos atrás, disse que não sabia quem era Lev Parnas, nunca tinha ouvido falar, não conversei com esse cara, não sei do que se trata. E aí vem o áudio deles dois batendo um papo. Ou seja, o cara... Aí entra uma outra coisa.
O cara gravou e publicou, soltou uma conversa dele com o presidente, né? Inocente ele não é, né? Assim, inocente no sentido de ingênuo, né? Ingênuo ele não é, mas, né, não sei como é que vai ser isso daí, você soltar a gravação lá com o presidente e tudo mais, mas enfim. Então, de qualquer jeito, o Trump foi pego na mentira. Também na última segunda-feira, hacker de escândalos do futebol é revelado como fonte do Luanda Leaks. O rapaz, né? O Rui Pinto. Não é meu parente. Mas né, português. Ele fundou um site chamado Football Leaks, né? Que revelou alguns episódios de futebol. Um deles, inclusive, acho que tem a ver com o Newcastle. Uns sauditas queriam comprar o Newcastle, alguma coisa assim. Enfim, ele tem esse site e ele começou, né, a vasculhar ali origem de dinheiro no futebol português e tudo mais. Enfim, ele estaria procurando, né, material sobre corrupção e lavagem de dinheiro no futebol português. E aí ele meio que por acidente, né, caiu nesses 715 mil documentos, e-mails, contratos e tudo mais, né, que compõem aí o Luanda Leaks, porque está envolve o sistema bancário português. O detalhe é que ele está detido, tá? Ele está sendo acusado justamente de hackeamento, evasão de privacidade e tentativa de extorsão. Tá? Não sei se ele tentou extorquir alguém, talvez a própria, né, Isabel dos Santos, não sei. Um abraço para o nosso queridíssimo Daniel Souza, que é um cidadão de origem angolana, que elogiou o nosso trabalho, né, na semana passada falando aí do Luanda Leaks. Outro detalhe, ele foi preso em Budapeste, tá? O HQ dele era em Budapeste, tá? Do Football Leaks. E a outra coisa é que a joalheria de Grissogono, né, que é suíça, que é ligada a Isabel dos Santos, essa semana, sim, por coincidência, né, declarou falência. Coincidência. Ainda no começo da semana, o Talibã diz ter derrubado avião com militares americanos no Afeganistão. O Talibã estava na miúda, né, esses tempos. Então, e o Donald Trump queria negociar com o Talibã, estava dizendo que o Talibã estava tudo bem, né, enfim. A questão é o seguinte, foi derrubado um avião, tá, de pequeno porte no Afeganistão. As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram a queda, mas disseram que, olha, a gente ainda não sabe, né? Ele caiu, né? A gente ainda não sabe por que ele caiu, tá? Todas as pessoas a bordo morreram, tá? Seriam 12 pessoas a bordo. Uma aeronave E-11A, tá? Que é um avião da Bombardier, mas que é usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e pela CIA, inclusive naqueles chamados Black Flights, né, que eram os voos não registrados que tiravam pessoas do Afeganistão e do Iraque e levavam para prisões onde ocorriam torturas, tá, incluindo ali próximo no Uzbequistão. No Uzbequistão, no Quirguistão, agora eu estou em dúvida. Enfim, os Estados Unidos falaram, olha, o avião caiu, mas a gente não sabe por quê. Já o Talibã disse que abateu o avião, ele foi derrubado, né, em Sadokel, ele estava numa missão de inteligência dos Estados Unidos no país, na província de Ghazni, tá? E aí vem o detalhe, assim, o sorriso do diabo da história. A bordo desse avião estaria, não sabemos, tá? O oficial de inteligência dos Estados Unidos responsável por monitorar a Força Quds, a ala de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. Ou seja, em última instância, estaria o cara que ligou e falou, olha, o Qassem Soleimani vai estar em Bagdá tal dia, tal hora. Estaria o cara que
né, pode ter iniciado ali a operação que culminou na morte do Qassem Soleimani. Tá? Então, isso não é confirmado, mas dá um twist curioso para essa história. Ainda no Afeganistão, o governo, essa semana, o governo afegão, né, lançou uma investigação que vai analisar 500 casos de violência sexual contra meninos em 6 escolas afegãs, por professores, diretores e tudo mais. Seria um esquema de abuso sistemático por pedófilos dentro de escolas afegãs. Lembrando que, no caso do Afeganistão, a gente falou até muito tempo atrás, quando a gente falou... acho que foi no Fronteira sobre o Afeganistão que a gente falou do caçador de pipas, né? Sim. Que existe, né, uma tradição afegã, né, muito antiga e assim, eu sei que algumas pessoas podem até problematizar e tal, mas uma tradição, ao meu ver, completamente, enfim, violenta, injustificada, que é a dos Bashabazi, que traduzindo literalmente significa brincar com garotos, que é, na verdade, você determinar que alguns garotos, desde a infância, serão escravos sexuais. Isso é definido, como eu disse, desde a criança, tá? Desde a infância. O próprio Talibã, inclusive, curiosamente, foi o governo que mais reprimiu essa prática, né, dizendo que ela era, né, pecaminosa e tudo mais. Então, não é uma coisa única do Afeganistão, é bom lembrar, mas que no caso do Afegão existiria algumas regiões mais montanhosas, onde o governo está menos presente, ainda essa tradição. Temos que, né, vamos ver aí como é que vai ser essa investigação, e vocês podem ver que eu estou gaguejando um pouco porque eu estou escolhendo bem aqui as palavras. E, finalmente, tivemos mais um ataque contra a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no domingo, com 3 foguetes, que deixou uma pessoa ferida. Notícia da última segunda-feira, dia 27 de janeiro. Tia de Kim Jong-un aparece após 6 anos. A Kim Kyong-hui, ela apareceu do lado do Kim Jong-un e da esposa, numa performance de teatro, tal, estava lá aplaudindo. E essa notícia, na verdade, ela serve, né, muito para a gente frisar aquilo que a gente sempre fala, né, porque muita gente falava que ela sumiu, foi executada, né, por traição, sei lá, alguma coisa assim. É sempre bom a gente ser muito cético, né, em relação às notícias sobre a Coreia do Norte, porque a maior parte delas ou vem da imprensa estatal norte-coreana ou vem de vazamentos do governo sul-coreano ou do governo japonês, que não vão ser atores, digamos assim, desinteressados, né? Então, mataram ela, blá, blá, e tá aí, 6 anos depois a mulher reapareceu. Então, não estou dizendo que também o governo seria capaz de matar a véia, mas nesse caso não matou. Eu acho que o Kim até gosta de trollar algumas vezes. Assim. Deve ser isso também. Tia, você vai ficar em casa, 6 anos em casa, vou zoar esse pessoal da Reuters. Você vai ficar em casa. Não, mas eu quero. Vai ficar em casa. E solta um boato. Teve uma vez um boato que ele tinha mandado uma bateria de mísseis executar um tio. Aquele papo do cabelo, né? Então, assim. Então é sempre bom ser cético sobre a Coreia do Norte. Notícia da última terça-feira, dia 28 de janeiro. Dezenas morrem após ataque terrorista em Burkina Faso. Isso, mais um ataque na região do Sahel. Entre 15 e 30 pessoas morreram no sul de Burkina Faso, na região de Soum, tá? S-O-U-M, num ataque muito provavelmente de um grupo radical islâmico. E só em 2019, tá, foram 1.800 mortes em ataques terroristas em Burkina Faso. Em comparação, 4 anos atrás, 2016, foram 80. Tá? Então isso dá um pouco a intensidade da crise e da violência na região, infelizmente.
Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 30 de janeiro, já que avançamos a madrugada e já estamos no dia 31. Facebook faz acordo de 550 milhões de dólares em processo sobre reconhecimento facial. Em 2015, usuários de Illinois entraram numa ação judicial dizendo que o Facebook coletou e armazenou ilegalmente dados biométricos de milhões de usuários sem o consentimento deles, tá? E o Facebook teria conseguido isso por meio de um recurso chamado sugestão de tags, que utilizava reconhecimento facial para permitir aos usuários reconhecer seus amigos do Facebook a partir de fotos postadas. E aí, o Facebook entrou nesse acordo, tá? Foi um acordo de 550 milhões de dólares e o Mark Zuckerberg, ele está cada dia mais parecendo um reptiliano. É isso. OMS declara coronavírus emergência global diante de potencial de disseminação. Isso, essa declaração foi de hoje, tá? Segundo o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, o anúncio visa evitar a expansão da doença, né? Estamos tendo uma grande cooperação internacional em torno dessa doença. A China mandou, né, colocou o genoma do vírus publicamente para ser estudado por outros laboratórios, né? Uma coisa que eu sempre falei, ordem globalista e blá, 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 blá. Ok, vírus e doença não respeita a fronteira, tá? A China também anunciou que vai construir um segundo hospital para pacientes com coronavírus, tá? Esse vai ter 1.300 leitos, só que vai demorar para ficar pronto, vai ficar pronto em só um mês, tá? O outro foi de 10 dias, esse daí vai demorar um mês para ficar pronto. Então, estão ficando muito devagar aí. Brincadeiras à parte. A Rússia declarou também hoje que vai fechar os seus 4.200 quilômetros de fronteira com a China, tá? Porque, inclusive, é uma fronteira que tem muita travessia, tem muito chinês que trabalha de um lado e mora do outro. E tem a Mongólia ali no meio também. Ah, sim. Mas, dependendo para quem você perguntar, não tem. É tudo deles. Então, brincadeiras à parte, a Rússia fechou suas fronteiras com cidadãos chineses, tá? E aí tivemos várias notícias de universidades cancelando aulas e tudo mais. O vice-ministro da Coreia do Sul de saúde foi agredido na região de Jincheon, depois de anunciar que cidadãos coreanos que vieram repatriados da China vão ficar em quarentena ali na cidade. Então, assim, ele foi agredido porque as pessoas não queriam esses coreanos ali, mesmo em quarentena. E, claro, aqui a gente focou só basicamente nas notícias mais internacionais, não é para criar alarmismo, mas nós não somos biólogos nem epidemiologistas, e aí eu pedi para o pessoal do Dragões de Garagem elaborar uma listinha de sugestões, tá? Para vocês se informarem mais sobre o vírus, do ponto de vista, né, de saúde. E aí, então assim, os nossos amigos do Dragões de Garagem, claro, que é podcast e tem vídeo no YouTube, o podcast Microbiando, o Medicina em Debate, os perfis do Ciência USP, né, que é o pessoal ligado ao Jornal da USP, que faz divulgação científica, tem Twitter, tem Instagram, tá, também. E também o Caio Gomes vai lançar também um vídeo. Então é isso. Então, assim, Dragões de Garagem, Microbiando, Medicina em Debate, Ciência USP. Acompanhe esses perfis, acompanhe esse pessoal. Acompanhe o Átila também, Átila Amarino, que é doutor em virologia, tá? Não sei se é virologia a palavra, em vírus, né? Ele tem feito threads no Twitter, tem feito posts no Instagram também, tá? Então, acompanhe esses perfis para ficarem bem informados, não cedam ao alarmismo, tá? Lavem as mãos, usem álcool gel e agora que vai ter carnaval também, toma cuidado também.